falar do Teu amor, ouvir o Teu amor. E nós pedimos que ao falarmos e ouvirmos neste momento, que a Tua pessoa esteja aqui nos nossos corações, na nossa mente, iluminando o nosso entendimento e nos ajudando a escolher o Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Gente, eu quero falar sobre escolha e os dilemas que a escolha traz para a vida da gente. Hoje é fácil a gente se colocar na posição de ter que escolher. Afinal, você acorda já escolhendo. Você tem que fazer escolhas o tempo todo. E como nunca na sociedade, hoje esse processo de escolha ficou uma coisa absurda. Eu vou dar um exemplo só, que é um exemplo absolutamente claro para entender. Quando você vai fazer um plano de celular, a quantidade de celular que você tem para escolher é uma coisa absurda. E aí você chega lá, você tem aquele tipo, aquele outro, tem um que é o passa-fax, aí você pode fazer como é que é? Assiste DVD, passa fax, fala com a lua, enfim, tem de tudo hoje. E o interessante é o seguinte, é que esse processo de escolha, ele chegou num ponto agora que criou, na verdade, um processo inverso daquilo que seria, na verdade, o interessante. Porque a gente quer escolher. Quanto mais opção tem, melhor, não é assim? Depende. Quando você chega numa loja e você tem 2 calças para escolher, qual é o seu dilema? Comprar as duas, como você falou aí, né? Ou não comprar, ou comprar uma só. O seu dilema está entre escolher entre um e outro. Agora, você chega na loja, você encontra 30 calças diferentes, aí você tem um dilema que fica muito maior. E o que acontece hoje na sociedade é que nós estamos vivendo uma realidade onde os nossos processos de escolha, eles se tornaram processos de sofrimento. Porque ao invés da gente ter felicidade quando realiza uma escolha, a gente está, na verdade, criando uma ansiedade. Por quê? Você está diante de uma coisa e você leva ela. Aí quando você sai de dentro da loja, você fala assim, legal, vou para casa. Aí você chega fora da loja e fala assim, cara, mas eu deixei de escolher 29 calças, eu estou levando essa, eu estou ficando sem 29. E aí quando esse processo acontece, sabe o que se passa na mente da gente? Um processo de ansiedade que se cria porque uma insatisfação passa a fazer conta da realidade. A gente nunca está feliz com o que tem. Porque na verdade, aquele lá não é o melhor. Imagina você chegou lá, pegou o seu celular, qual é o último modelo? É o iPhone 4? É o Dallas? iPhone 2 chips M253-794. Esse é o novo lançamento da Apple para você não pode perder. Aí você chega lá, você compra, você sai feliz da vida. Aí quando você chega em casa, você entra no site da Apple, fala, agora tem o Apple. Aí eles anunciam, iPhone 5G Thread. Aí você fala assim, meu Deus, eu acabei de comprar um que já está obsoleto. Ao invés de você estar feliz, você está duplamente triste, porque tem um mais novo e você está pagando uma conta durante 12 meses. Tem que pagar na parcela. Esse dilema, ele gera uma série de desdobramentos na vida da gente. E vamos falar um pouquinho sobre o desdobramento que é o mais importante. Porque eu acho que tem várias coisas que a gente podia falar e ir por vários caminhos. Mas existe uma coisa que eu acho que é assim, a coisa mais importante. E eu vou partir agora de uma premissa, que é uma premissa do cristianismo, que aqui, na verdade, este lugar é um lugar cristão. Eu vou partir da premissa do cristianismo que aponta uma realidade na vida de cada um de nós, que é a seguinte. Nós somos pessoas feitas de uma dualidade. O humano, ele é dual. Igual o computador quando tinha 2 processadores. E a gente vive essa realidade todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Da hora que a gente acorda, a hora que a gente vai deitar. A gente é bom e a gente é mau. Existem essas 2 naturezas dentro da gente. E elas convivem de forma antagônica, porque elas estão o tempo todo brigando. E para você e para mim, a escolha, ela é exatamente o processo de decisão que nós tomamos para sair de uma e ir para outra, ou vice-versa. Então, numa sociedade onde o consumo se tornou absoluto, ele reina. Onde existem as grandes catedrais religiosas do consumo, os shopping centers, e você entra e você tem que escolher, tomar decisões.
A gente se acostumou com o processo do material e a gente está transferindo esse processo do material para dentro da vida espiritual. E essa dualidade que a gente muitas vezes não tem consciência, quanto mais jovem, menos a gente entende isso. Então, as duas estão lá e aí acontece uma coisa assim. Você de manhã acorda, recebeu um telefonema, tem um problema no trabalho, aquilo você já ficou meio tenso. Você já vai sair dali de casa pensando, preocupado, o que eu vou fazer? Porque eu tenho que resolver esse negócio, hoje está isso acontecendo assim, 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 a pressão está muito grande, a sua mente começa a raciocinar. Mas acontece uma coisa interessante, gente, que é assim, o raciocínio da mente, ele passa basicamente pela existência dessas duas naturezas. E quando eu raciocino, o meu raciocínio, na verdade, ele é fruto dessas duas coisas, ou de uma delas. Então, a minha escolha, ela é a racionalização do desejo de uma dessas duas naturezas. Toda vez que você faz uma escolha, você toma uma decisão, ela veio de um processo mental que foi gerado pela existência de uma das duas realidades. E uma dessas duas realidades, quando ela toma o controle, ela gera um pensamento, esse pensamento propõe uma coisa. O cara xingou você. Aí uma natureza se levanta e diz assim: quem ele pensa que é? O pensamento vem logo na sequência e diz assim: haja, faça alguma coisa. E aí você tem aquela faísca, aquele segundo, aquela fagulha de tempo para decidir se você vai entrar naquela parada ou não. A natureza vem, cria um sentimento, ela gera um pensamento, esse pensamento sugere uma ação e você toma a decisão, você escolhe. Todos os dias você está ligado a escolhas desse tipo. E essas escolhas, elas são muito mais importantes do que a escolha do celular, da calça, do carro, da mobília, do trabalho. Elas são absolutamente essenciais para a vida, porque delas vai depender o caminho de verdade que você está trilhando na vida. Principalmente você que está nessa fase da vida que as coisas estão começando, a coisa está acontecendo, está tudo beleza, tudo maravilhoso, tudo lindo. Gente, pensem assim, ó. Diante de vocês, todos os dias, será colocada a oportunidade de escolher a partir da racionalização que o mal coloca ou a partir da racionalização que o bem coloca. Eu não sei explicar para você por que foi que Deus fez desse jeito, mas Deus deu para cada um de nós o direito de exercer essa escolha num nível tão profundo que ele se torna mortal ou eterno. Porque eu escolho se eu quero viver ou se eu não quero viver. Não é Deus que escolhe se eu quero viver. Eu não consigo entender isso, porque Deus entregou a vida para mim. Ele fez a vida existir dentro de mim. Eu estou aqui na frente de vocês e eu estou existindo. Vai passar o tempo e se o mundo não acabar antes, eu vou morrer aqui. Só que isso não tem nada a ver com o processo da eternidade. A eternidade é uma coisa que ela, na verdade, ela é completamente atemporal. Então, para Deus, se morreu ou se não morreu, não faz diferença nenhuma. A decisão que você toma de viver ou de morrer, essa sim que conta. Porque é essa que vai gerar aquele julgamento da sua consciência no dia em que o trono estiver lá e que você for responder por aquilo que você escolheu. E uma coisa que me incomoda um pouco é assim, a sociedade hoje, ela está vivendo uma ignorância num tamanho, porque quando você liga a televisão e você encontra, você assiste ali algumas coisas, você vê do que as pessoas estão falando, quais são as prioridades, quais são os interesses, quais são as coisas. Você fala assim, gente, peraí, eu estou pirado, estou fora do ar, é isso mesmo? Ou está todo mundo louco? Não tinha uma música que fala assim? Está todo mundo louco, oba, está todo mundo louco, oba. Está todo mundo louco. Por quê? Porque parece que você hoje defendeu o que é certo, o que é direito, o que é correto, fazer a coisa certa, ficou uma coisa fora de moda. Na minha época de moleque, tinha uma expressão que era boco-moco. Ficou boco-moco. Que era uma coisa assim, tipo,
fora do ar, não faz sentido, está fora do contexto. Então, o que acontece? Você tem diante de você um dilema. E esse dilema é viver a partir das escolhas, das decisões que você faz, a partir daquilo que você sabe ser correto, ou escolher viver de uma outra forma, que é exatamente baseado no seu impulso natural, na sua tendência natural. Quando você recebe uma ligação, diz assim, cara, vamos para a balada? Beleza, vamos lá. Aí você pega o carro, sai e você chega nesse lugar. Você já tomou uma decisão. Você podia escolher sim ou não, você escolheu sim, aí você foi. Aí você chegou lá, pintou um monte de coisa ali na mesa e tudo mais, aí você tem que decidir de novo, sim ou não. Aí você escolhe, sim ou não. Passou daquilo, aí vem um outro convite para uma outra história, um pouquinho mais firme, aí você fala sim ou não. E o tempo todo você está escolhendo sim ou não. Só que o que acontece é o seguinte, no processo de escolha, você talvez se esqueça de que o tempo, ele é uma limitação humana. No dia em que você deixar de existir no tempo e passar para a atemporalidade, que você passar para a eternidade, as escolhas que você fez aqui, elas vão ter uma relação e um peso completamente diferente do que elas tinham nesta realidade aqui. Se você faz escolhas hoje, e essas escolhas, elas levam você para um caminho onde não existe uma preocupação com a atemporalidade, com aquele momento que vai chegar, com aquilo que vai acontecer depois que isso tudo acabar. Você corre o risco, na verdade, de não conseguir sobreviver a si mesmo, porque a natureza que está dentro de você, essa coisa ruim, ela é autodestrutiva, ela vai caminhando num processo onde todas as vezes que você escolher por ela, você vai cair cada vez mais. E o resultado é um resultado que acaba em si mesmo, porque não é possível para essa natureza existir sozinha. Ela é uma contramão de Deus. E como contramão de Deus, ela está relacionada consigo mesma. Mas Deus é vida. E se Deus é a vida e ela é contra Deus, então não tem vida ali. Talvez seja mais fácil a gente entender através de uma analogia. Você tem um carro, e o seu carro tem um limite de velocidade de 180 km por hora. Alessandro e eu, quando a gente esteve na Europa, vários anos atrás, que a gente foi convidado para fazer um programa em Portugal, a gente resolveu ir para a Alemanha um pouco antes para poder conhecer ali as cidades e tal. Eu achei que estava falando comigo. E aí o que aconteceu foi que a gente pegou a gente alugou um carro, um Fiat, que era um carro assim, econômico, né? Então ele não tinha um motor muito possante. Então, o limite de velocidade dele era 180. E a autoestrada, a Autobahn, por exemplo, a alemã não tem limite, você pode andar o que o seu carro aguentar. Então estava eu lá, 170 por hora, com o pé no talo. Aí eu vi assim, sentia uma luz no meu rosto, bateu pelo retrovisor. Cara, foi assim o tempo de eu sair fora, mas aquela luz estava longe, estava muito longe. Mas era o que? A BMW, Mercedes? Não, a BMW passou, ela devia estar uns 240, porque foi assim, eu estava a 170 e não via a coisa. E ela foi embora. E é uma velocidade muito grande. E a gente entra nessa velocidade, porque quando você pega o seu carro, você sai andando, você acha que você pode acelerar ao infinito. E que não tem consequência. Pode acelerar quanto quiser, que não vai parar. Lá na frente tem uma curva. E se a curva é um pouquinho mais angulada, se ela tem um contorno um pouco mais fechado, teu carro tangencia, porque você não tem condição de fazer a curva. A escolha, ela é uma liberdade que a gente tem, mas ela envolve um perigo, que é o perigo da velocidade. Se você sair muito acelerado, você corre o risco de chegar na curva e não conseguir atravessar, e aí vai embora. Era para lá, mas você foi para lá. E não tem mais volta, porque quando você vai para lá, o caminho é aquele. Escolhas. Eu já contei essa história, talvez alguns de vocês até já ouviram, porque eu acho que ela ilustra muito bem esse ponto. Tem uma prima que com 18 anos de idade, ela resolveu casar com um cara, estava terminando o 3º ano de ensino médio. E ela resolveu casar com esse rapaz, que
que ela amava o rapaz. Só que o rapaz não contou para ela que ele era casado e tinha 3 filhos. Lindo, né? Então, meninas, tá? Verifica a ficha do cara antes, né? Mas o que foi interessante foi o seguinte, é que antes dela dizer que ela estava apaixonada, ela chegou para minha tia e disse assim, eu não quero mais estudar, porque eu encontrei o homem da minha vida. Aí o que aconteceu foi que ela engravidou, alguns meses depois. Daí ela descobriu, depois de grávida, que o rapaz, que já era mais velho que ela, um tanto mais, e que além dos 3 filhos que ele tinha, ele também era alcoólatra. Então, uma menina de 18 anos casou com um cara que abandonou a outra mulher, levou as crianças, que a mulher falou assim, quem vai embora, você leva meus filhos, eu não quero ficar com nada. Você leva tudo. E aí ela passou de pré-universitária a empregada doméstica. Em 9 meses. Aí o menino nasceu sem a perfuração do ânus, teve que fazer cirurgia, ficou com dreno durante... Como é que é? Bolsa de colostomia. Obrigado, doutor. Ficou com aquele negócio ali um tempo, durante vários anos, e ela passou a fazer. Agora, ela tem a minha idade. Você vai conversar com ela, o que ela fala? Cara, a pior coisa que eu fiz foi ter... Ali foi a tangente dela. Sabe, tipo assim, tinha uma curva que ela não devia ter acelerado naquela direção ali. O caminho dela, ela estava se preparando para a escola, ela estava se preparando para uma profissão. Ela realiza um trabalho hoje que é extremamente importante, mas ela podia fazer um trabalho hoje que desse a ela uma remuneração diferente, porque era uma escolha que ela fez. Ela trabalha hoje fazendo faxina numa empresa. Tem algo de errado com isso? Não, não tem. Se essa é a oportunidade que a pessoa tem e ela vai fazer direito, tudo certo. Mas ela podia ter algo melhor na vida dela. E você escolhe todos os dias. E as escolhas que você faz, elas vão determinar. Não adianta achar que o que você escolhe não tem efeito lá na frente. É uma plantação. Você põe a semente, a coisa vai acontecer do lado de lá. E na idade que vocês estão... O mundo é aberto, as escolhas estão aí, você pode todas as coisas. E você realmente pode todas as coisas. Você tem que poder todas as coisas, porque você tem que exercer o direito que Deus deu para você. Mas lembra só aquilo que Salomão falou. Ó, você pode escolher, está tudo certo, mas lembre-se que de tudo que você fizer, Deus vai te pedir o resultado. Escuta, por que você fez isso? Onde é que estão os parâmetros da escolha que nós fazemos? Deixa eu voltar um pouquinho àquela frase que eu falei anteriormente. A nossa escolha, ela é a materialização ou a racionalização do desejo de uma das nossas 2 naturezas. Eu gasto sem parar. Estou sempre gastando. O que está por trás disso? Não, mas eu preciso. Saiu esse negócio novo, porque eu não posso ficar sem esse celular. Nossa, saiu essa roupa nova, eu não posso ficar sem ela. Nossa, saiu esse carro, eu não posso ficar sem ele. Gente, como é que eu não vou para Disney esse ano? Não dá, eu tenho que fazer. Não, depois a gente dá um jeito, a gente vai pagando aqui, depois dá um jeito. A gente encontra racionalização para tudo. Mas qual que é o resultado quando você ultrapassa os limites porque a sua razão não foi capaz de falar não para o seu desejo? O que acontece quando o desejo toma conta e a razão não consegue segurar aquela vontade? Se a vontade é do bem, tudo certo. Mas normalmente não é esse o caso. Normalmente o que acontece é que a vontade que se impõe sobre nós, ela é desprovida da capacidade de raciocinar para o seu melhor. Ela pensa na sua destruição, porque ela é uma natureza autodestrutiva. Ela leva, ela tira, ela não dá. Ela não põe, ela não coloca. E nesse processo de escolha, o que é que você pode fazer? Quando você está diante de uma decisão. Escolher. Aí você fala assim, não, mas é fácil escolher. Não, existem coisas que são muito difíceis de escolher. Muito difíceis de escolher.
Me lembro até da gente conversando um dia lá, você estava falando que você estava no meio de uma decisão profissional. Tem coisa, gente, que não é fácil. Agora, eu queria dividir com vocês uma coisa que eu acho que é extremamente importante. Se a gente é feito dessa dualidade, essas duas coisas acontecem dentro da gente, como é que a gente acaba, destrói, termina? Como é que a gente destrói, termina, acaba com essa coisa que nos impede de ser feliz? Ou existe felicidade nisso? Quando você tem dentro de você um desejo, e esse desejo leva você a um lugar que não é legal, você caminha naquela direção e depois talvez se arrependa. Então, uma coisa dentro de você fala assim, cara, isso não é o melhor para você. Todos nós temos esses momentos que a gente faz a escolha e aí a gente fica na dúvida. Mas eu queria levar você a fazer uma reflexão a respeito da sua condição, da sua vida, da sua situação hoje, no que diz respeito ao seu momento com Deus. Por quê? Porque a natureza boa, aquilo que nós temos de bom dentro de nós, é uma dádiva que Deus deu. Só que Jesus falou assim, se você não nascer de novo, você não pode viver. Então, existe uma coisa que é clara, que é a seguinte: a vida que a gente tem, se ela for nesse ritmo, sem a interferência divina, ela vai acabar um dia e ela não vai existir nunca mais. Você tem uma chance, a chance é dada, você leva em frente a sua chance, e quando chegar no final dela, se você não tomar uma decisão de continuar vivendo, você não vai continuar vivendo. Tirei um tira-gosto aqui, é igual o cara do buffet, ele vem, traz a comida, você experimenta, aí você fala, gostei, tá bom, vou contratar, então não gostei, não vou contratar. Você tem um vislumbre do que é vida. Apesar de todas as limitações que nós temos aqui, a vida é uma coisa espetacular. A vida é uma coisa absolutamente maravilhosa. Se você tem dúvidas disso, imagine as pessoas que vivem hoje, entre aspas, que estão aí no leito de hospital, que estão com dificuldades para poder levantar, sair todo dia, para poder fazer suas coisas. Viver é uma coisa espetacular, gente, é absolutamente maravilhosa. E a gente tem que curtir isso. Só que eu não consigo imaginar vivendo nesses limites. Nesse padrão, nesse momento que a gente está, apenas. Nós temos que pensar mais, nós temos que pensar mais longe. E a reflexão que eu queria propor para vocês é a seguinte: como é que eu faço para, ao escolher estar em condições de ter dentro de mim uma força que me leve a tomar uma decisão que seja coerente com aquilo que tem a ver com a minha felicidade? Como é que eu faço para chegar num ponto onde eu tome uma decisão e eu tenha força para escolher algo que é absolutamente o melhor para mim mesmo? Eu me lembro de uma pessoa que era uma menina, ela estava namorando com um cara que era absolutamente grosso, era um cavalo. O cara, literalmente, ele montava a cavalo, ele era um cara assim, entendeu? Era o parceiro, 2 cavalos. E ele era uma pessoa chucra, absolutamente chucra, sem nenhum tipo de tratamento e nada. E ela, aquela princesinha, costurava, fazia tricô, tocava piano. Sabe aquela coisa assim? Aquele bibelô, tinha o cabelo comprido, andava assim. Ela era absolutamente maravilhosa. E ela conheceu esse cara, que tinha inclusive sido preso, estava envolvido em contrabando de gado para fora do Brasil, uma coisa maluca. Daí ela chegou para o pai e para a mãe e falou assim: eu estou apaixonada por ele. Falei, quem? O fulano. Falei, menina, mas esse cara é um traste, ele não vale nada. Casou. Escolheu. E interessante foi o seguinte: ela me ligou antes do casamento, quando ela estava noiva com o cara. E ela pediu 3 provas para Deus, um dia na igreja. Falou, eu fiz uma prova com Deus, e ela me falou no sábado à noite. Ontem eu liguei para Deus, falei com Deus, falei o seguinte: Senhor,
Se for para eu não casar com esse cara, amanhã eu quero pedir para o senhor que não tenha flor na igreja, que a escola sabatina começa atrasada, que a pessoa vai cantar, esteja rouca, não consiga cantar. E as 3 coisas aconteceram no dia seguinte. Aí ela ligou para mim chorando. Eu não sei o que fazer. Eu falei assim, como assim não sabe o que fazer? Eu amo ele. E ela se casou. Alguns anos depois, o corpo do marido foi jogado morto na porta da casa dela. Por uma briga de gangue. A menina tem problemas, foram 3 filhos, a menina do meio, problemas psiquiátricos seríssimos, o menino mais novo também. A vida dela, obviamente, sempre foi um inferno, uma dificuldade muito grande, porque ela escolheu, na hora que a encruzilhada chegou na frente dela, ao invés dela dizer assim, eu vou escolher o que é certo, mesmo que eu sofra, ela foi pelo lado do desejo, do coração dela, ela não permitiu que Deus atuasse na decisão que ela ia tomar. Deus não vai impedir você de escolher nada. Se você resolver sair agora daqui, pegar o seu carro, ir lá para a região da Lapa, chegar lá na torre de televisão, subir aquilo, pegar um revólver e atirar na sua cabeça, Deus não vai chegar e falar assim, não faz isso não. Você vai se matar. Porque você escolheu. Existem pessoas e situações que Deus interfere e Ele fala, não, peraí, não faça isso. Mas essas são as exceções. Uma vez um cara falou pra gente, foi Belém ou Manaus, Alessandra, que tinha aquela história do rapaz do Manaus. Em Manaus ele chegou e falou assim, olha, eu queria contar uma história para vocês. Um dia eu resolvi sair com um amigo meu e a gente ia matar uma pessoa. Foi encomendada a morte desse cara e ele ligou para mim e falou, precisamos de um cara e tal. E ele já tinha sido membro de igreja e tal, mas entrou nessa piração total. Aí ele entrou dentro de um carro, eles roubaram o carro. E ele entrou no carro. E olha o que aconteceu. O cara entra no carro roubado, com a arma na mão. O rádio começa a tocar. Eu sou Jesus, o teu libertador. A música da Alessandra dentro do carro, cara, que piração. Aí o cara falou, para o carro que eu quero descer. Para, como é que tem outra música que fala isso, né? Para o que eu quero descer? Para o mundo que eu quero descer, é isso aí. E ele falou, para o carro que eu quero descer. E ele desceu do carro. Deixou a arma lá. O outro cara foi preso, que obviamente descobriram o problema. Então, Deus, Ele às vezes faz isso, mas tem hora que Deus não fala nada. E essa é uma coisa que a gente não entende também. Por que Deus tem hora que interfere e tem hora que Ele deixa a gente correr solto? Ele deixa a rédea embora. Aí lá na frente você fala assim, cara, que enroscada que eu me meti. Onde é que eu fui estacionar meu caminhãozinho? Gente, como é que eu fui capaz de fazer isso? Ou só acontece isso comigo? Só aconteceu comigo? Com vocês nunca aconteceu isso. Você olhar para trás e falar assim, cara, onde é que eu pago a cabeça? Hoje, quando eu olho para as minhas experiências, as realidades que eu vivi na minha vida, eu percebo uma coisa muito clara, gente, muito clara, que eu não conseguia entender antes. E eu estou aqui passando talvez uma coisa para vocês, para ver se eu consigo encurtar o caminho de vocês, porque me levou 30 anos para sacar o que eu vou falar agora. Eu precisei de 30 anos para entender essa parada. E é o quê? Nós temos que questionar as coisas que a gente deseja. A gente tem que questionar, não se está certo ou se está errado, mas de onde vem, onde que começa essa coisa? O que eu estou sentindo, está vindo de onde? Quem é que está mandando nessa história? Qual das duas naturezas está determinando esse caminho? Qual das duas está dizendo para mim? Vai para cá, vai para lá. Nós temos que exercer essa condição de pensar a respeito do que se gera dentro de nós. Porque a alma humana, ela é uma fonte inesgotável de pensamentos. Agora, esses pensamentos, eles vêm de duas fontes, basicamente, ou de uma ou de outra. E quanto mais problemas você teve na sua vida, quanto mais situações conflitantes você teve, mais forte é essa força dessa coisa má que está dentro. E ela precisa de um domínio, ela precisa de um controle. E esse controle não está em mim, não está em você. Tem um jeito só
é você realmente trancar a porta do seu quarto. Não tem outro jeito. E você ir todo o tempo que for possível, de preferência todo dia, toda hora, mesmo que você não esteja dentro do quarto, a sua mente está naquela situação onde você está em busca da presença de Deus. Porque se não for essa presença, eu sou absolutamente incontrolável. Você é absolutamente incontrolável. Nós somos demônios adormecidos. E se Deus não estiver lá, toda essa coisa, ela sai para fora. E às vezes eu acho engraçado até as pessoas falarem assim, o diabo está por aí. Gente, mata o diabo, vai continuar tudo igual. Sabe por quê? Porque está dentro de cada um de nós. Essa não é uma coisa que Ele fez e colocou dentro de nós. Não. A gente escolhe o mal. Somos nós que fazemos as escolhas. Você escolhe. Tira ele do cenário. Deus de repente resolveu falar assim, agora você não coloca a mão mais nada, você não interfere em mais nada. Nós vamos continuar nos matando, nós vamos continuar nos destruindo, a doença vai continuar existindo, tudo vai continuar igual. Por quê? Porque está dentro de nós essa essência. E eu quero convidar você a fazer uma avaliação, logicamente não aqui, mas eu queria que essa semana você vai falar com você vai pensar e tudo mais. É assim, é uma coisa muito simples. Quanto do seu tempo está colocado na preocupação em ter intimidade com Deus? Quanto do seu tempo você gasta pensando e se preocupando na intimidade com Deus? Ari, né, esse papo aí é meio estranho, porque a gente sabe e tudo mais. É assim, gente, o psiquiatra Augusto Cury, ele tem uma obra muito interessante, que obviamente ele facilitou isso para o nosso entendimento, quando ele fez os livros da Inteligência de Cristo e outros tantos, e hoje já está com mais de 7 milhões de livros vendidos, mas ele começou essa história toda dele com uma tese de doutorado que ele não conseguiu emplacar em nenhuma universidade, porque as pessoas não tinham condições de entender, nem os doutores conseguiam entender o que ele estava falando. E ele não conseguiu encontrar nenhum lugar onde ele pudesse defender a tese dele. E a tese dele era o quê? Como o pensamento se inicia. De onde é que vem o pensamento? Ele escreveu 3.000 páginas a respeito disso. Aí ele não conseguiu encontrar editor. O que editor vai querer editar um livro de 3.000 páginas? Não vai encontrar nem leitor. Uma coisa densa demais. Aí ele resolveu pegar a teoria dele e aplicar em cima de Jesus, porque ele era agnóstico na época, e ele dizia assim, eu vou pegar esse indivíduo aqui, todo mundo acredita nele, vai ser um caso muito legal, porque eu vou desbancar esse Jesus Cristo, ele é um grande mito da história mesmo, eu pego a minha teoria, pá em cima dele e resolvo e mostro para as pessoas a falsidade da história. No final do primeiro livro ele diz assim, sabe o que eu acho que talvez até ele seja Deus. No terceiro livro assim, sou seguidor de Jesus Cristo. Foi assim que ele se tornou essa pessoa. E ele te conta uma coisa nesse processo dele que é o seguinte, existe uma síndrome que ele definiu como S, sapo, P de pato, A. Síndrome do pensamento acelerado, uma doença que toma conta de todos nós na sociedade hoje. A velocidade do nosso pensamento, ela não corresponde à realidade do corpo. Nós pensamos, nosso pensamento ele está sendo executado de uma forma muito mais rápida do que aquilo que o nosso corpo aguenta. Então, as gerações como a de vocês e as que vêm depois, elas terão uma dificuldade muito grande de sobreviver mentalmente quando tiverem com 50 anos, porque ainda não se sabe quais são os resultados dessa velocidade a longo prazo. Mas ela já está identificada como uma doença. E o que acontece, indo para o aspecto moral da história? Quando você está diante de uma situação difícil, você deita na cama. Quando você deita na cama, você consegue não pensar? Fica assim. Aquele monte de coisa. Síndrome do pensamento acelerado. Como é que a gente diminui isso? Você tem que entrar nessa relação com Deus, nessa comunhão com Deus, nesse contato com Deus. É difícil fazer isso? Não, não é difícil. Mas exige uma decisão da nossa parte, a gente tem que fazer uma escolha. Se você escolher, não, eu preciso realmente dar tempo para estar com Deus, para conhecer Deus, para falar com Deus. Você vai sentir o resultado disso. E eu sei que na velocidade das coisas hoje, o que eu estou falando aqui é uma coisa meio complicada de fazer.
Porque a gente está tudo acelerado, está todo mundo acelerado. Muito tempo no trânsito, as horas de trabalho, tudo muita tensão, não sei o quê. Mas, gente, é o seguinte, nós temos que tomar uma decisão, nós vamos fazer uma escolha na nossa vida. Ou a gente vai viver, ou a gente vai ser engolido por essa coisa toda. E não é uma coisa simples, eu sei que não é. Mas o que eu estou propondo para vocês é que simplesmente uma avaliação pessoal para enxergar se existe espaço para você dedicar tempo para que a sua alma e a sua mente não estejam numa velocidade que você não tenha condições de controlar. Quando a crise bate na vida, você faz o quê? Se você está andando devagar, você tem condição de frear o carro, você tem condição de desacelerar, você tem condições de tratar a curva de uma outra forma. Mas se você está indo muito rápido, você vai passar batido por aquilo. Você não tem como administrar uma situação de tensão você estando tenso. Se você está veloz, como é que você vai administrar uma situação veloz? E esse é o dilema que a gente tem hoje na sociedade. Viver neste lugar e nessas condições a partir de uma realidade onde o nosso interior está tranquilo, em paz e sendo controlado pela presença de Deus. Poderia ficar falando aqui mais, mas acho que o nosso tempo já está bem andado. E eu queria encerrar dizendo o seguinte: religião é uma coisa, intimidade com Deus é outra coisa. A gente vê pessoas hoje religiosas, frequentando a igreja, indo nos lugares, se vestindo bonitinho no final de semana, aquela lindeza, coisa santa, maravilhosa. Passou a hora da história, a coisa fica amarga, ela fica complicada. Essa dualidade é exatamente o exemplo disso que eu estou citando. Nós temos essas duas coisas. Mas, no caminho da perspectiva de longo prazo e de vida que não acaba, qual das duas vai nos levar para esse lugar onde as coisas não têm fim e onde a felicidade ela é uma realidade? Isso que eu queria que você pensasse. As escolhas que você faz, elas estão basicamente determinadas pela força da natureza que gera o comportamento. E a força da natureza que gera o comportamento, ela é fruto ou não da sua relação com Deus. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais força uma natureza tem sobre a outra. Quanto menos você se relaciona com Deus, mais força uma natureza tem sobre a outra. Nós estamos diante de duas escolhas, o bem e o mal. Qual delas você vai escolher? Tem supérfluo, tem importante, tem primordial, tem essencial e tem eterno. Qual dessas você escolhe? A gente tem que alinhar a vida da gente a partir daquilo que realmente é mais importante para o menos importante. E uma última ilustração é como se a gente estivesse segurando um monte de bolinha colorida na mão e elas ficam brilhando assim e tal. E aí um monte de coisa vai passando na nossa frente. Só que a gente está tão absorvido com a pequenez daquelas luzinhas que a gente não percebe coisas grandes que estão acontecendo e que a gente podia pegar carona e ir para um outro caminho. Tinha um pessoal que tirava muito sarro de mim quando eu era adolescente, 12, 13 anos de idade, na escola. Eu era muito gozado na escola. Eu sofria essa história de bullying de uma maneira assim, indireta, né? Porque não tinha violência física. Mas às vezes eu me escondia no banheiro. Porque tinha uma molecada lá que os caras vinham gozando, fazendo, empurravam, esse tipo de coisa. Nunca cheguei a apanhar, porque eu era muito medroso, então eu não chegava nem perto da história. Mas era uma coisa pesada. E sabe por que eles tiravam sarro de mim? Porque enquanto eles estavam jogando basquete, eu estava estudando. Eu também jogava. Eu jogava futebol, eu jogava vôlei, eu treinava, não sei o que e tal. Eu tinha também uma atividade normal. Só que eles não queriam mais nada com nada, era só aquilo. Então a vida deles era aquilo. E eu tinha medo desse cara. Esse cara é um cara grande, não sei o que e tal. E foi um negócio estranho, porque 20 e poucos anos depois eu parei para abastecer meu carro 0 km no posto e ele era o frentista. O que vocês vão escolher hoje, vocês só vão saber daqui a 20 anos se foi bom ou se foi ruim. Tá? Só que nesse processo de decisão, mesmo não sabendo para onde vai dar, me casei, será que deu certo ou não? Você não tem como saber se vai dar certo ou não.
Pô, Lili, mas espera aí, como assim? Eu vou entrar num relacionamento, não, você não sabe com quem você está casando. Você não sabe nem quem você é, que dirá o outro. Eu me surpreendo comigo tantas vezes. Nossa, mas cara, como assim? De onde é que veio isso? Mas sou eu, está dentro de mim, eu não sabia. Por isso que a nossa escolha, quando ela é fruto da nossa intimidade com Deus, ela tem um grau de segurança que a gente não consegue adquirir em nenhuma outra situação. Porque a segurança com Deus, não importa para onde você está indo, não importa o que está acontecendo, não importa o caminho que você está caminhando, você tem certeza de que mesmo não vendo, Deus viu. E se Ele apontou aquele caminho para você, você está pisando no escuro, mas você sabe que você vai chegar num lugar legal. E é isso que eu gostaria que vocês levassem para casa. A presença de Deus na vida de vocês através do relacionamento com Ele. Religião não vai levar você para Deus se você não usar o seu tempo para estar com Ele. Vai ser um monte de crença, de discussão intelectual, de filosofia, mas não vai ser relacionamento. Deus é relacionamento. Não é credo. Deus é relacionamento. Acreditar na Bíblia, acreditar nas doutrinas, isso é importante. Mas não vai garantir que você tenha a sua natureza sob controle. A natureza sob controle, ela vem a partir da presença divina dentro de você. Isso só você pode construir tendo essa relação. Você está me ouvindo? A gente está se relacionando. Como é que a gente quer crescer na história de Deus se a gente não se relaciona com Ele do mesmo jeito? Se Deus fez a gente para se relacionar e o relacionamento é a base da nossa existência, a gente tem que assumir que a gente criou a imagem e semelhança dele e ele é assim também. Agora a gente trata ele como a figura distante, aquele em quem eu tenho que entender como ele pensa, o que ele quer, como é que as coisas funcionam, mas ele fica lá e eu fico aqui. Funciona? Alessandra, me casei com você faz 20 anos, como é que está aí no Polo Norte? 20 anos depois. Eu tenho que ir lá brigar com ela, entender como é que é, ela briga comigo, está entendendo? A gente tem que brigar com Deus, gente. A gente não precisa ter medo de brigar com Deus. Você só tem a ganhar com isso. Mas Jacó não ficou lá a noite inteira brigando? Ficou lutando lá e não sei o quê. Por quê? Porque ele queria uma coisa e ele sabia que ele não tinha condições de ter se Deus não atuasse na vida dele. E nós precisamos entender que o conceito da existência humana, ele depende do conceito da presença de Deus dentro. Porque se ela não estiver, eu não sou. Eu estou aqui agora, mas eu não tenho eternidade. Deus abençoe vocês e que essa seja uma realidade a ser buscada na vida de vocês, caminhando, crescendo sempre através da busca de Deus na vida. Tá? Muito obrigado pela oportunidade, agradeço aqui em nome meu e da Alessandra, Sérgio, Estevão que participaram com a gente aqui também, e espero que vocês busquem a Jesus, tenham tempo para Ele, porque se vocês não tiverem tempo para Ele, vocês estarão sozinhos no mundo. E essa não é uma boa coisa. Tá? Muito obrigado. A gente faz uma oração agora para concluir. E depois o que acontece? Vai embora? Certo. Hã? Vocês vão ver depois. Tá bom. Então vamos fazer uma oração, gente. Senhor, muito obrigado pelos momentos que passamos aqui. E nós pedimos que pela Tua presença nós possamos ser influenciados, que nós tenhamos no meio das tantas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, na nossa semana, que o Senhor nos ajude a ter tempo para o Senhor. Que o Senhor nos ajude a encontrar aquele momento todo dia onde a gente desliga o volume, onde a gente desliga a TV, onde a gente desliga a vida, a gente coloca os pensamentos de lado, e a gente entra nesse momento contigo e se encontra contigo e permite ser moldado à tua semelhança. Que o Senhor abençoe cada pessoa aqui.